Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero mostrar para vocês o absurdo em que chegou o judiciário do nosso país. Se vocês já acharam que tinham visto alguma coisa parecida, eu quero mostrar que eis que surge algo pior no nosso país. Uma jornalista falando diretamente com o ministro da Suprema Corte, denunciando o caso de Carla Zambelli, contando pessoalmente para um ministro da Suprema Corte que ela tinha ido para outro país, mas que na visão dela estava fugindo. Gente, chegamos num total absurdo que não tem mais precedentes o que está acontecendo dentro da, do espaço jurídico, do espaço brasileiro, político. É inadmissível o que está acontecendo. Acompanhe comigo a Daniela Lima debochando de Carla Zambelli por ter deixado escapar que Moraes está emparedado. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. E ela rindo, gente, como se não fosse nada, zombando da situação de Carla Zambelli, falando como se estivesse falando com um amigo de reportagem, de jornalismo, sendo que ela está falando com uma pessoa da mais alta Suprema Corte do nosso país. É o último cargo do judiciário, não tem nada acima. Assim, como se estivesse conversando com alguém ali da esquina. Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até no momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Ou seja, ela mesma expondo aqui que Alexandre de Moraes está contra a parede. E aos risos, Daniela Lima revelou a assustadora troca de mensagens com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente imagina quem possa ser. Mas a gente vai evitar qualquer mensurar aqui quem possa ser. A jornalista da Globo News protagonizou uma cena vexatória ao revelar uma troca de mensagens com um ministro do STF, e ela conta que avisou o magistrado sobre a fuga de Carla Zambelli. O ministro respondeu: se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Aqui, nessa frase, ele já revela quem é o ministro. E nós sabemos, você sabe, todos nós imaginamos quem é o ministro com quem Daniela Lima estava falando. Só que isso, gente, passou agora de todos os limites, aonde já se viu um ministro do Supremo Tribunal Federal dialogando com uma jornalista aos risos, como se nada tivesse acontecendo. Nós mostramos o filho de Carla Zambelli chorando, porque quem bancava, quem sustentava a casa, quem dava todo o suporte era a mãe. E agora, com a perda, se ela for presa e condenada, ela vai perder o mandato. Quem vai ajudar? Então estão zombando aqui de uma parlamentar com mais de 1 milhão de votos. Foram 1 milhão de pessoas que depositaram nela a confiança de uma mudança de país, de uma mudança de estado, de uma mudança de cidade, de uma mudança de política. E agora já está sendo jogado tudo por água abaixo. As pessoas que votaram em Daniel Silveira, em Deltan Dallagnol e outras pessoas estão sendo decepcionadas, estão debochando da cara do povo, dizendo: olha, a política não funciona, as pessoas que votaram em vocês muito menos, e o que manda é o meu poder. É assim, na cara. E o Lula, como se não bastasse, surtou defendendo Moraes para não salvar os planos do PT. Quem ouviu o recente surto de Lula tentando defender o ministro Alexandre de Moraes sabe que o PT está desesperado. O petista teve um verdadeiro ataque de fúria. E não é por menos. Além das prováveis sanções a Moraes,
que pode destruir os planos do PT, o governo vem vivenciando escândalos atrás de escândalos, como a fraude do INSS. Um forte pedido de impeachment contra Lula já foi protocolado. As eleições de 2024 mostraram a total derrocada do PT, uma prévia do que será 2026. O petista não engana mais ninguém. Até os dias de hoje, ninguém consegue entender como Lula venceu as eleições de 2022. Lula tem vivido dias de terror no Planalto e está em parafuso, deixando muito claro o que está por vir. A real situação de Alexandre de Moraes vai ser colocada no radar de uma vez por todas. E a gente não vai, claro, a gente não vai esconder nada. A gente vai estar aqui para trazer as informações e mostrar tudo o que está acontecendo. E diante dessa risada de Daniela Lima, além da prisão imediata, Moraes deu outra ordem contra Carla Zambelli. O ministro determinou o início imediato da pena imposta à deputada federal, após o trânsito em julgado da decisão da condenação. Além disso, Moraes deu outra ordem, a perda de seu mandato parlamentar, e Moraes já enviou uma comunicação oficial ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para o cumprimento da medida. A deputada foi condenada a 10 anos de reclusão, além do pagamento de indenização do valor de R$2 milhões, quantia a ser dividida com Walter Delgatti Neto, o hacker também condenado no mesmo processo. A execução da pena foi autorizada após o esgotamento dos recursos legais cabíveis. Gente, isso aqui, nem eu sabia dessa ordem de Alexandre de Moraes, nem eu estava sabendo. Acabei de ler com vocês aqui essa matéria de que já está batido o martelo. Carla Zambelli não tem recurso mais, Carla Zambelli não tem mais o que fazer, está presa, perdeu o mandato. Olha isso. Acabou, esgotou todos os recursos. É por isso, então, que ele já está pedindo a extradição dela da Itália. Porque se ela pisar em solo brasileiro, acabou. Se ela pisar em solo brasileiro, ela estará completamente na cadeia. E, certamente, que Alexandre de Moraes vai usar de toda a sua supremacia para colocar um radar no seu filho, porque agora a Polícia Federal vai começar a monitorar o filho dela. E vai impedir o filho dela de fugir, de ir para outro lugar. Porque se ele for para a Itália, aí não tem por que ela vir. Entenderam? Se ele for para a Itália, não tem por que mais Carla Zambelli voltar para o Brasil. Mas se ele ficar, Carla Zambelli não vai conseguir ficar em outro país pensando no filho, na mãe, na avó. Ela vai ter que voltar. E pisando em solo brasileiro, ela vai ser presa. Cara, que absurdo, gente. É inacreditável o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável o que está acontecendo no nosso país. Gente, alguém precisa parar esse cara. Alguém precisa parar Alexandre de Moraes. Porque senão, preparem-se. Isso aqui é só o começo do fim. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações.